O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Eu Disse Que Voltava, da autora brasileira lá de Londrina, Maria Angélica Constantino. Maria Angélica me contou por e-mail que suas leitoras costumam chamá-la de Ângel. Então, a Ângel é uma escritora de romances, e veja bem, aqui nós estamos falando de romances românticos mesmo. E a gente pode até aproveitar esse vídeo para abrir parênteses para falar um pouquinho desse filão, né, do mercado literário brasileiro, que é bastante prolífico. Então, assim, existem muitas autoras brasileiras de sucesso mais voltadas para esse tipo de livro, né? Que são ali aqueles romances que a gente costuma chamar, na esmagadora maioria das vezes, sem querer ser pejorativo nem nada do tipo, de romance Água com Açúcar, ou Sessão da Tarde, né? Eu costumo chamar esses livros de romance Sessão da Tarde. Costumam ser aqueles livros de leitura bastante leves e que vão discutir ali relacionamentos humanos, mas de um ponto de vista, como é que vamos dizer, mais doce. É um olhar mais leve sobre a vida mesmo. Então, este é um filão que é muito bem sucedido, diga-se de passagem. E quando eu me refiro a sucesso, no caso de autoras como a Maria Angélica, eu estou me referindo ao sucesso, né, ao ápice do sucesso de um autor de livros, que é o quê? Ter leitores. Então, muitas vezes, muito mais importante do que ser laureado com um prêmio como um Jabuti ou algo do tipo, fazer com que seu livro alcance pessoas, fazer com que ele seja lido e apreciado por pessoas que vão tirar algum tipo de lição ou até mesmo momentos prazerosos, enfim. Penso eu que esse deva ser o objetivo principal de alguém que se propõe a escrever um livro, certo? Mas a Maria Angélica mesmo, né, vou mostrar aqui a fotinha dela. Olha que linda a Maria Angélica. Então, a Maria Angélica me contou por e-mail que ela tem ali um grupo de leitores lá em Londrina mesmo. Ela inclusive é muito próxima desses leitores. Apenas através dos e-mails que nós trocamos deu para perceber que ela é uma pessoa extremamente atenciosa. E essa proximidade da autora com seus leitores é uma coisa que eu já venho observando faz tempo. Eu tive um período ali de 4 anos em que eu frequentei bastante as bienais do livro, né? Então, principalmente aqui as mais próximas de onde eu moro. Então, eu estive 2, né, enfim, eu ia dizer 2 anos seguidos, mas tudo bem. Eu estive em 2 bienais seguidas em São Paulo e no Rio de Janeiro também, e eu pude perceber que autoras como a Maria Angélica chamam muito a atenção nesse tipo de evento. Então, as mesas das quais elas participam, seja dando autógrafos ou palestrando, algo do tipo, sempre tem muita gente em volta. E em 2017 eu estive em um evento com 2 autoras de romances românticos também, lá no Sesc do Pantanal. E eu pude estar ali também e ver de perto todo o carinho dos leitores com as 2 meninas que estavam comigo, né? Uma delas era a Bianca Briones, que é uma autora mais voltada ali para um romance jovem adulto envolvendo fantasia, e você tinha também no mesmo evento a Cris Mello, que é uma autora que já tem mais a pegada da Maria Angélica. E essas 2 meninas foram convidadas por esse evento exatamente porque elas eram as autoras mais lidas daquela biblioteca. Eu resolvi abrir parênteses para a gente conversar um pouquinho sobre isso por aqui, porque muitas vezes vocês podem até olhar aqui para o histórico do canal e tudo mais e acharem que eu desconheço esse filão, essas autoras, enfim. E eu também acho que muitos de vocês que estão me assistindo agora nunca pararam para prestar atenção a esses livros. Mas vamos então conversar um pouquinho aqui sobre Eu Disse Que Voltava. Antes disso, eu queria comentar também que a autora Maria Angélica não é uma autora iniciante, este não é seu primeiro livro. Ela já tem inclusive uma duologia de bastante sucesso, que abre com Uma Pequena Londres, vou deixar a capinha aqui do lado, e o segundo volume que se chama Uma Pequena em Londres. O primeiro livro dessa duologia, só para vocês terem uma ideia, chegou a ser adotado em uma turma de letras, né, por um professor lá de Londrina, enfim. Imagino eu que essa turma de letras estivesse discutindo também essa questão do romance contemporâneo na nossa literatura, mas fato é que a Ângel é uma autora de mão cheia. Este livro aqui, como eu tinha comentado com vocês no iniciozinho, tem aquela cara de bom filme da sessão da tarde. E eu estou me referindo às comédias românticas, aqueles livros que dão aquele quentinho no coração, sabe? Geralmente são histórias que a gente consome para desopilar, né? A vida tá difícil, né? A gente não quer assistir nenhum, sei lá,
filme de cinema iraniano, deixa eu ligar a televisão aqui e assistir. Aqui um filminho da Nora Ephron, né? Enfim, Nora Ephron no início dos anos 2000, no final dos anos 90 início dos anos 2000, fazia bastante sucesso com esse tipo de filme. Inclusive, durante a leitura aqui do Eu Disse Que Voltava, dá pra imaginar tranquilamente um belo de um filme feito sobre este livro. Mas então, esse livro aqui traz a seguinte premissa da vida real, veja bem. Maria Angélica faz uma viagem para Portugal com sua filhinha, né? Na época ela tinha acho que 7 anos de idade, se não me engano. O nome dela é Gabriela. E enfim, estavam ali as duas jantando num restaurante português quando um belo garçom veio atendê-las, certo? E a menina não se aguentou, começou a elogiar o garçom. E o garçom era muito bonzinho, enfim. Conversa vai, conversa vem, elas descobriram que o garçom também era brasileiro, já morando em Portugal durante bastante tempo. E ele retribuiu os elogios que ele recebeu da garotinha com, né, gentilezas, né? Trouxe um pãozinho a mais, um refrigerantezinho diferente para ela, enfim. Ficaram nisso durante o jantar e na hora de ir embora, a filha da Maria Angélica virou para este garçom e disse algo do tipo: daqui a 10 anos eu volto, me aguarde. Gente, eu não sei vocês, mas se fosse eu numa situação dessa, se fosse minha filha, minha sobrinha, sei lá, eu não ia saber onde enfiar minha cara. E o que é que Maria Angélica faz? Ela escreve um livro sobre essa história. Inclusive, o primeiro capítulo é exatamente a transcrição do que aconteceu naquele dia. E veja bem, o que a autora faz aqui é imaginar essa história desta garota, não necessariamente sua filha, enfim, essa personagem que também tem o mesmo nome da filhota, realmente volta para Portugal, não 10 anos depois, mas ela se atrasa um pouquinho. Ela volta para Portugal 15 anos depois. O plano realmente era voltar depois de 10 anos, mas alguma coisa aconteceu na vida da Gabriela. Inclusive, descobrir o que foi que deu errado para que essa viagem não acontecesse é um dos pontos mais interessantes aqui dessa história. Então aqui nós vamos acompanhar a história dessa Gabriela já adulta, né, depois do primeiro capítulo. E quando o leitor reencontra a Gabriela, ela está passando por um momento muito difícil da vida. Então assim, ela está trabalhando muito numa fábrica de jeans, ela é uma costureira. E por ser ali provavelmente uma menina muito bonita, ela tem também muito talento para costura, ela acaba sendo meio que a funcionária preferida, certo? O que vai gerar ali um certo ciúme, né? Uma certa inveja das colegas, que vão, né, levantar aí diversas fofocas a respeito dela e do chefe. Vocês já estão imaginando aí o que teria acontecido. Só que o que acontece? Um belo dia, estando Gabriela num dia ruim, ela simplesmente arremessa a tesoura em direção a duas meninas que estavam ali fofocando a seu respeito, certo? Por sorte, essa tesoura não atinge nenhuma das duas, acaba caindo na mesa, enfim, mas não tem o que ser feito. Ela vai ser demitida por causa disso, certo? E aí a gente começa a acompanhar essa garota, que tem aí um certo probleminha de, né, autocontrole, digamos assim, e nós vamos descobrindo então que ela está numa situação difícil em seu relacionamento. Ela descobre, né, que o noivo está tendo um caso com sua prima. Aos poucos a gente vai descobrindo também que ela está absolutamente sozinha no mundo, então a mãe faleceu. Aos poucos a gente vai descobrindo também o que aconteceu com o pai deu uma sumida. Ela não está mais em um relacionamento porque, né, acabou de descobrir o que o noivo andava aprontando, e a família dessa prima ficou do lado da prima, certo? Então no começo da história ela é ali uma ovelha desgarrada mesmo, sem família, enfim. Ela tem ali um amigo que é ali seu melhor amigo. Nós temos também aqui mais um clichê de, né, comédia romântica, que é o melhor amigo gay. O Sami, né, esse amigo dela, é filho de um pastor de igreja. E esse pastor aqui no iniciozinho do livro também falece. E toda a congregação, eu acho que é esse o nome que se usa, né? Enfim, me corrijam se eu estiver errada. Mas todas as pessoas que fazem parte ali daquela paróquia esperam que ele assuma o lugar do pai. Só que ele não tem o menor jeito pra coisa, sem contar que ele vive um momento muito difícil da vida também. Não só o pai morreu sem saber que ele era gay, ele nunca conseguiu contar isso pro pai. Ele acha que o pai poderia ter desconfiado, mas ele não tem certeza, e agora já foi. Então ele carrega essa culpa, e ao mesmo tempo, conforme a história vai correndo, a gente vai percebendo também que ele tem um problema de autoaceitação. Então este é um personagem muito interessante de se acompanhar aqui nesse livro.
E, gente, o que acontece com ele? Sério, deixou meu coraçãozinho deste tamanico aqui durante a leitura, não vou contar. É inesperado. Eu não estava esperando o que vai acontecer com esse rapaz. E os dois também têm uma outra melhor amiga ali do grupinho, enfim, eles são um trio, que é a Rafa. E a Rafa é uma menina que não dá sorte no amor. Ela se enfia nos relacionamentos que são, assim, terríveis, mas enfim, eles meio que fazem um pacto pra melhorar a coisa, né, pra mudar de ares, aquela coisa toda, enfim. E todos eles decidem então ir para Portugal. Esse lugar não foi escolhido à toa, veja bem, lembra que a Gabriela adulta, que é aquela criancinha do garçom e tudo mais, pois então, aparentemente ela viveu sua vida se planejando para voltar para Portugal para reencontrar aquele garçom. E como eu disse a vocês, algo deu muito errado, né, 10 anos depois, agora nós estamos nesse momento 15 anos depois. Ela tá um pouco relutante, mas enfim, consegue ali vender tudo que tinha, raspa a poupança, não sei o que lá, e consegue então fazer essa viagem. E os três vão parar em Portugal. E eu não vou mais contar nada para vocês, né? Como se trata, né, de uma comédia romântica, como eu tinha comentado, é lógico, né, que a Gabriela vai se reencontrar com este garçom, não vou dizer em que circunstâncias, porque isso também é bacana de acompanhar. No fim das contas, o que a gente acompanha aqui nesse livro é um momento na vida desses jovens em que haverá uma mudança. Essa mudança pode ser brusca, essa pode ser uma mudança para melhor e em alguns casos ela pode ser para pior. Mas quando nós encontramos esses jovens personagens aqui a partir do segundo capítulo, eles estão ali no ponto de virada, é o ou vai ou racha. E como toda boa comédia romântica, este livro é bastante engraçado também. Esses três vão se colocar em cada situação, que, olha, não vou contar nada pra vocês. Mas assim, as piadinhas aqui dessa história vão girar em torno da diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Sabe aquelas palavras que você tem certeza do significado, vai usar em Portugal e descobre que é, sei lá, um palavrão horroroso? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eles chegam a Portugal, eles não têm muito dinheiro, então eles precisam se hospedar ali numa pensão bem baratinha mesmo, e eles acabam indo parar num bairro que eles não faziam ideia, mas depois eles vão descobrir que é um bairro ali conhecido por, né, ser uma zona de prostituição, dentre outras coisas, certo? Mas enfim. E esse livro também traz um alerta bem interessante, porque o que esses três querem fazer é se tornarem cidadãos portugueses. Ilegalmente, veja bem. Então, a autora mostra aqui de um jeito bem interessante os perigos pelos quais esses jovens podem passar, né, se enfiando numa história dessas. Então, apesar de ser uma comédia romântica, uma leitura leve e tudo mais, esse livro vai resvalar ali em alguns, como é que vamos dizer, tópicos bastante cascudos. Mas as quebras de tensão aqui nesse livro são bem divertidas de acompanhar. Você tem também a própria história aqui, né, desse casal improvável, né, se reencontrando tanto tempo depois. E o desenrolar dessa história não vai ser nada fácil, enfim. Olha, nós temos aqui um baita de um livro de entretenimento, ao mesmo tempo em que ele vai resvalar ali em diversos assuntos, não vou dizer polêmicos, mas são assuntos mais sérios. Mas o olhar que a autora debruça sobre esses assuntos faz com que a mensagem seja transmitida, mas ela não tem aquele peso de ser uma lição de moral, sabe? Muito pelo contrário, né? O amadurecimento que esses personagens, né, pelo qual esses personagens vão passar, faz com que o Eu Disse Que Voltava seja um livro não só de entretenimento banal, mas também ele tem um algo mais. E é isso, gente. Este livro não deixa nada a desejar a nenhum tipo de história de, né, enfim, comédia romântica que você conheça, seja em outros livros ou em filmes, né, também. Então deixo essa dica aqui para vocês, principalmente para quem gosta desse tipo de livro mais leve, mas que também tem ali um certo peso. Você tem algumas coisas interessantes para tirar aqui desse livro, principalmente se você for um jovem pensando em viver aí em algum país do exterior, certo? Você vai vendo que diversas das situações difíceis em que esses jovens se colocam lá em Portugal simplesmente teriam sido evitados se eles tivessem mais informações a respeito daquilo, se eles tivessem, né, planejado aquilo tudo com mais cuidado. Enfim, depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam do Eu Disse Que Voltava. Eu vou deixar todos os links lá embaixo na descrição desse vídeo, para onde vocês podem encontrar o livro, a autora nas redes sociais também. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.